Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje irei conversar com o Thiago Santiago, shaper, empreendedor, proprietário da Maogos, proprietário da Reglan Surfboards, e nós iremos bater um papo aí sobre empreendedorismo no surf. O Thiago é paulista, vou acenar ele aqui. A gente está saindo um pouco do mercado gaúcho, mercado do Rio Grande do Sul, e vamos entrar um pouco no mercado paulista com o Thiago Santiago, shaper e empreendedor. Um abraço ao Alexander, um abraço para Jaque, um abraço para todos que estão aí presentes por enquanto. Tá? Vamos aí, esperando ele entrar. Deixa eu ver aqui, bem. Aguardando o Thiago entrar. Opa! Fala, Thiago, beleza? Beleza! Tudo certo por aí? Tudo certo, agora sim, deixa eu arrumar aqui. Tá me escutando bem aí? Tô sim, você tá me ouvindo aí? Tô ouvindo também, perfeitamente. Legal. Primeiramente, Thiago, quero explicar a todos aqui que a gente está saindo um pouco da fabricação de pranchas a nível Rio Grande do Sul. Tu é o primeiro convidado que é a nível nacional, é paulista, de São Paulo. E o Thiago é um empreendedor, é um shaper, proprietário da Maogos, proprietário da Reglan Surfboards, que é uma marca de pranchas de surf também. E nós vamos bater um papo aqui sobre empreendedorismo no surf. E é isso aí, né, cara? Te agradeço o convite, te agradeço ter aceito o convite de coração e te agradeço mesmo. Vamos começar então. Show, obrigado aí. Prazer é todo meu aí estar aí com você. Vamos lá. Vamos lá. Cara, primeiro eu quero começar conversando, que eu converso com todo mundo sobre isso. Como é que tu iniciou no surf? Como é que foi a tua vida no surf? Como é que o surf entrou na tua vida? Legal, legal. Bom, eu comecei a surfar quando era bem criança, assim, ali perto dos 5, 6 anos de idade. Na verdade, os meus avós maternos, eles tinham casa no litoral de São Paulo, aqui no litoral sul, em Peruíbe, e a família do meu pai do litoral ali de Santos, né? Então eu estava sempre na praia desde criança, sempre, né, ali passando férias, e quando eu era assim, tinha perto da cidade, um tio meu, que é o irmão da minha mãe, começou a surfar. E ele ia muito para Garopaba, ele fez uma prancha ali, estava sempre viajando. E ele um dia estava ali na praia, ele falou: pô, vai lá brincar com a prancha. Aí eu peguei e fui brincar. Garopaba no sul aqui. Exatamente, no sul. Ele sempre viajava, pegava onda aí. E aí ele pegou e falou: pô, vai lá brincar. Aí aquele negócio de criança, né? Criança aprende fácil. Peguei, fiquei em pé. Aí foi amor à primeira vista e nunca mais parei. Pô, legal, Thiago. É impressionante sempre, né? Todo mundo tem uma história legal no surf. É legal saber disso. Me conta para nós aí, em que momento da vida apareceu o Thiago Shaper? Porque é diferente, né? Surfista de shaper, né? Shaper é Sim. Um pouco mais empreendedor, né? Em que momento da vida apareceu isso para ti? Bom, na verdade, eu comecei assim, a primeira tentativa que eu tive de fazer prancha foi quando eu era adolescente ali, acho que em 1999, mais ou menos. Eu passava muitas férias lá em Peruíbe, no litoral. Então eu e um amigo ali, a gente meio que, pô, a prancha dele quebrou, falou: vamos descascar essa prancha aqui, vamos ver o que dá. E aí ali começou. Acho que todo surfista em algum momento da vida pensa em ter essa experiência, fazer a própria prancha, tentar fazer um remendo, enfim. E aí isso que eu fiz ali, a gente começou, mas não deu muito certo. Aí meio que esse projeto ficou, né, assim, parado, essa tentativa. Aí a gente continuei surfando, tudo. Aí mais velho um pouco, quando eu tinha 21 anos, já ali em 2004, que aí, assim, bateu mais forte esse desejo. E eu falei: meu, vou tentar. Eu já estudava na época, né? Estava fazendo engenharia. E aí comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a ir atrás de informação. E junto com um amigo meu, que é o Leandro, que a gente fundou a Reglan Surfboard juntos, a gente começou a ter a experiência ali de fazer prancha.
mas assim, bem profissional mesmo, a ponto de virar a nossa profissão foi em 2006, onde eu saí do meu emprego, né, pedi as contas da empresa que eu trabalhava e fui realmente viver desse mercado e fazer prancha. Ô, Thiago, eu quero aproveitar aqui que entrou na live aqui o Marcos Bocaiúva, meu sócio na BES Mídia, um canal de surf e skate, um cara incrível, né, cara? Todo o mercado do surf conhece ele. Quero mandar um abraço para ele aqui. Aproveitar que ele está de aniversário hoje, mandar os parabéns aí, saúde com toda a família. Eu sei que eles estão num sushizinho agora lá em Ericeira, em Portugal, curtindo. Pô, irado, irado. Parabéns. Isso aí. Merece, ele merece. Outra coisa, Thiago, em que momento surgiu a ideia de passar, de ensinar e profissionalizar pessoas para esse mercado aí, profissionais do shapers, enfim. Como é que surgiu isso aí? Então, na verdade, assim, isso é um assunto até meio polêmico, porque a galera, assim, os shapers não gostam muito que se ensine, é uma profissão que a galera meio que guarda 7 chaves as coisas, né? E assim, eu comecei ali, mais ou menos, isso foi em, acho que 2009, mais ou menos, foi quando a gente abriu uma loja no Guarujá, no Tombo, e a gente recebeu a visita na fábrica de um rapaz que foi meu primeiro aluno, junto com a mãe dele. E aí ele estava assim meio perdido, sabe, na vida, não sabia, não estava sem rumo, não tinha emprego, não queria estudar nem nada. E ela entrou assim e falou: pô, vocês não podem aí ajudar meu filho aí a aprender, ensinar, eu pago aí para vocês ensinarem para ele. E assim, eu sempre tive paixão por ensino, né? A minha mãe é professora do ensino fundamental, e eu sempre tinha ideia, quando eu fazia engenharia, a minha ideia era ir para a área acadêmica, né? Era uma coisa que eu tinha dentro de mim que eu gostava. Então eu acabei unindo isso aí. Falei, pô, vamos ensinar. A gente aceitou esse desafio de ensinar ele. E aí eu comecei a bolar, né? Junto com o Leandro, a gente bolou o primeiro curso, assim, foi o primeiro esboço de curso. E desde então eu nunca parei. Sempre foi tendo novos alunos, a gente foi divulgando, fui ensinando, sempre de forma presencial, né? E aí, nos últimos anos para cá, de 2017 para cá, eu comecei também a ensinar online. Pô, legal, cara. Pô, parabéns. Eu acho que quem tem o dom tem que ensinar os outros, sim, cara. Eu acho muito importante isso. E se é polêmico no mercado do surf, é polêmico por enquanto, né, cara? Porque daqui a pouco não vai mais ser polêmico, porque o surf está crescendo cada vez mais e é um esporte de todos, né, cara? Né? Todo mundo tem a oportunidade de aprender e participar desse esporte. Eu sou um exemplo, né, cara? Eu sou um exemplo que sem saber surfar, entrei nesse mercado, sou um iniciante ainda na prática do surf, então isso mostra que tem espaço para todo mundo, né, o mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Thiago, fala para a galera aí, já que tu é professor, que tu ensina a galera no shape, alguns materiais aí indispensáveis para a prática do shape. Bom, o cara que quer começar assim, né, o que é indispensável, primeiro ele tem que ter, bom, se for ver de material, né, que foi a pergunta, você tem que ter um bom bloco, tem que ter as ferramentas certas, né, e tem que ter muita força de vontade para começar a shapear, isso é o principal, desejo de aprender, buscar informação, né. O surf hoje ele está num patamar onde não é mais só um artesão, né, o shaper não é só um artesão, ele tem que entender de conceitos de ciência, de hidrodinâmica aplicada, e de engenharia de materiais, enfim, para fazer uma boa prancha. Então, estudar é o principal, né? Eu acho que a ideia é realmente força de vontade, buscar sempre materiais bons, ferramentas boas, investir. Se você quer ser um shaper, investe na sua carreira como qualquer outra profissão. Claro, perfeito. Pô, legal, Thiago. Mas conta para a galera que é leigo no assunto, os materiais indispensáveis, assim, a plana, mostra alguma coisa aí que tem aí para nós aí. Fala sobre os materiais aí. Bom, ferramenta básica, assim, a gente divide a sala de shape, né, que é o principal. Vamos para o cara começar a shapear, a gente divide normalmente em dois estilos de ferramentas, as ferramentas de medição e as ferramentas de corte, né? Então, ferramentas de corte a gente tem plana, aí plana elétrica, plana manual. A gente tem, por exemplo, serrote, ferramentas de desbaste, taco, lixa,
tudo isso vai ser necessário investir para fazer um bom shape. Aí tem as ferramentas que são de corte também elétrica, né? Junto com isso, lixadeira, os pads que precisa, né? Que vai acoplado na lixadeira, tudo. Tem as ferramentas de medição, por exemplo, você vai ter um espessômetro, você vai ter, por exemplo, uma régua para marcação de quilha, medida de outline, enfim, são ferramentas que são indispensáveis e são necessárias para que uma sala de shape seja completa, além da estrutura dela, né? A gente está aqui, eu até resolvi filmar aqui na sala de shape para ser um pouco diferente. Então a gente tem cavalete, tem luzes laterais, tem todas as ferramentas aí que são necessárias como estrutura mínima para shapear a prancha, né? Thiago, aproveita e fala um pouco sobre essa luz aí da sala de shape. Tem muita gente que não entende o sentido dela. Explica para nós aí. A luz lateral, na verdade, ela é colocada assim, né, do lado da sala de shape aqui, justamente para que essa luz possa incidir sobre o bloco e ela vai dar contraste. Imagina que você tem uma luz num sentido. Se você tiver uma ondulação, atrás dessa ondulação vai fazer uma sombra. Então, com a luz nesse sentido, você consegue saber, através dessa diferença de luz no shape, né, no bloco, aonde você tem que taquear para deixar a luz entrando homogêneo nele e ficar bem perfeito, a superfície bem lixada, bem lisinha, né, você consegue enxergar todos os bumps que o shape tem. Então, a luz ela sempre é colocada cerca de 10 a 15 centímetros mais alta que o cavalete. Então, é mais ou menos o que a galera precisa para ter ideia de montar uma sala aí. Pô, perfeito, Thiago, legal. Importante saber disso, né? Quem quer entrar no mercado, quem quer ser shaper, é importante. Já que a gente está falando de bloco de prancha, de matéria-prima, de materiais, o que tu tem usado de matéria-prima aí nas tuas produções de prancha? Fala para nós aí, bloco, resina, copinho, se quiser mostrar alguma coisa aí, fica à vontade também. A gente tem usado bastante, hoje a gente usa muito, a produção antigamente era bastante poliéster, hoje tem praticamente o EPS, epóxi tem substituído, né, assim, pelo menos tem tomado cerca de 90% da nossa produção. Então, de resina, eu tenho usado muito resinas do mercado nacional, epóxi, por exemplo, da Nanopoxy, da Ohana também, são resinas que, né, que até aí do sul, resina que a gente sabe que funciona bem, que são resinas que têm absorvedor UV, para a prancha ter uma degradação melhor no sol, claro. Exatamente, ter uma durabilidade maior. Bloco, eu uso muito bloco EPS injetado. A gente usa hoje, praticamente, o fornecedor principal nosso é a Texel. Eles fornecem um bloco que a gente chama de Light Surf, que ele é feito num processo similar ao do poliuretano, é um EPS, mas ele é feito dentro de um molde, ele é injetado. Então, ele tem as células mais fechadas, isso também aumenta a durabilidade da prancha, a resistência, né? Evita diminui a absorção de água também. Com certeza, com certeza. Aproveitar, falar da Texel, né, cara, que eu conheço o Fernando pessoalmente, ele me levou na fábrica dele, lá no Nordeste, e é um cara incrível, né, cara, que merece os parabéns por tudo que ele faz pelo surf, né, e a matéria-prima que ele fornece para nós aí fabricar essas pranchas de surf, né. Graças a Deus existe a Texel no mercado. Mas eu vou fazer propaganda aqui também da Rhino, tá? A Rhino é uma empresa aí que está voltando forte, né, ao mercado. E lá em Portugal, na The Factory, empresa o qual eu sou sócio, a gente fez uma parceria forte com a Rhino. E deixo aqui minha propaganda para a Rhino. Se tu não usa a Rhino, faça um teste ao menos, ou tente usar alguma vez para ver o que tu acha. Sim, quando eu comecei a gente usava muito, que era o Bennett Foam, né? Usava bastante, que depois mudou para a Rhino. E aí eles saíram um pouco do mercado aqui de São Paulo, mas voltaram recentemente. Eu tenho usado o Rhino também aqui. Inclusive tem uma história engraçada, que eu tinha um atleta que eu apoiava, que era o Felipe Oliveira, e ele estava correndo QS, e ele sempre tinha uma linha de prancha, sempre a mesma, né? A gente fazia ali uma prancha, um modelo que funcionava para ele. E aí eu fiz 2 pranchas de Rhino para ele, Rhinofoam. E ele estava usando, ele achava elas mágicas, sempre quis que replicasse. E ele sentia a diferença no funcionamento da prancha quando trocava para Texel, o bloco, e quando trocava para Rhino. Era bem interessante, né? Ele tinha nuances, só o bloco mudar, ele sabia o funcionamento, como tinha mudado da prancha, ele achava que uma andava mais, a outra ficava mais solta, e a gente começou a equalizar e analisar também isso do bloco, a flexibilidade, tudo para chegar na prancha certa. Que loucura isso, né, cara? Isso mostra
o quanto a gente tem que trabalhar ainda no mercado do surf para descobrir o porquê acontecem essas coisas, né, cara? É incrível. Justamente. O mercado do surf é incrível. Justamente. Tiago, conta para nós aí como funciona o teu curso. Quantas horas tem? Como funciona aí? Fala para nós aí. O curso ele é feito mais ou menos, dividido em vários módulos, né? Mas se a gente pegar numa conta assim, básica da carga horária, seria um curso de 25 aulas com duração de 2 a 4 horas cada aula. Então, tem aulas que duram um pouco mais, porque são mais longas, né? Um processo que, por exemplo, as aulas de shape manual são um pouco mais longas, mais demorada. Aí tem aulas, por exemplo, que são mais curtas, aulas que, por exemplo, da laminação, a gente lamina a prancha, ela fica no processo de cura. Então, tem aulas mais longas e mais curtas, mas, resumindo, seriam 25 aulas com duração de 2 a 4 horas cada aula, onde o aluno aprende desde a teoria de hidrodinâmica, né, aplicada ao design de pranchas de surf, software shape 3D, a parte manual toda, e vai para a parte de laminação, tanto poliéster quanto epóxi, até o acabamento final da prancha. Pô, legal. Tem o shape 3D também, então. Tem um módulo de shape 3D. Pô, que legal. Parabéns. E tu usa a máquina aí de vez em quando também ou mais na mão? Sim. Na verdade, usa mais a máquina. A máquina hoje, ela ajuda muito, porque se for shapear à mão, na verdade, o shaper ele passa a ser um artesão de volta, porque ele tem que ficar mais tempo na sala de shape do que cuidando do negócio, né? Então, a máquina hoje, ela entrou para ajudar. Sim, mas eu digo no curso. É mais na mão ou tem a máquina também? No curso, na verdade, faz os dois, porque como a gente faz uma prancha em epóxi no curso e uma em poliéster, né, PU poliéster, então a PU poliéster a gente shapeia ela à mão e vai para a laminação, e a epóxi a gente usina o EPS e faz para o aluno aprender os dois processos. Né? Pô, legal. E me diz uma coisa, de curioso aqui, essa galera aí que vai ter curso contigo, provavelmente criam a marca deles própria, né? Sim, a grande maioria. Pô, legal, nem todos, legal. Nem todos. Tem alguns que eles acabam virando mão de obra, são absorvidos pelo mercado, né? Que é um mercado carente, que a gente tem, é difícil você substituir um funcionário, por exemplo, um laminador, um lixador. Então, tem alguns alunos que eles optam por entrar no mercado como mão de obra. E alguns realmente montam a marca, e tem outros que fazem como hobby, só para entender mais a prancha. Tem todos os perfis, praticamente. Pô, legal, legal. A galera que aparece com uma marca nova aí é bom para concorrência, né? É bom para crescer o mercado, é importante isso. Inclusive, eu estava te falando que é até um assunto polêmico por isso, porque a galera entra no mercado, acaba concorrendo, então sempre me mandam mensagem, pô, você está colocando mais cara no mercado, mais pessoas no mercado, só que, na verdade, isso sempre me ajudou só, né? Não teve, nunca... Todos os alunos viraram meus amigos hoje, são parceiros de trabalho, eu presto serviço para alguns, inclusive, e assim, é o que a gente fala, né? Quem tem medo de concorrência é porque tem alguma coisa errada no seu negócio, você precisa reinventar, precisa crescer, precisa buscar conhecimento, né? Então, quem faz um trabalho bem feito tem sempre espaço. A concorrência é muito boa, né? Não, faz parte do processo, faz parte do crescimento, sem concorrência ninguém cresce, né, cara? É verdade. Enfim, vamos falar um pouco sobre o mercado brasileiro, já que a gente estava falando de equipe e mão de obra. Como é que tu enxerga o mercado brasileiro na fabricação de pranchas de surf? Eu tive uma produção própria aqui no Brasil, tá? Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E foi bem difícil, não foi fácil. E eu decidi ir para a Europa. E as coisas aconteceram, foram muito boas para mim. Eu tive sorte também, competência também. E hoje estou com a The Factory e com a Auric na Europa. Como é que tu enxerga o mercado brasileiro? As dificuldades e os pontos positivos? Bom, acho que dificuldade envolve uma série de fatores, né? Políticos, econômicos do nosso país, né? A legislação, tudo isso vai influenciar qualquer empreendedor, a vida de qualquer pessoa que tem um negócio próprio, né? A gente sofre um pouco mais, eu acredito, porque o nosso mercado ele é muito informal, né? Todas as fábricas elas têm um problema de informalidade, tem um problema, por exemplo, de não registrar, por exemplo, funcionário, mão de obra.
até em virtude de carga tributária, de todos os impostos, isso é uma grande dificuldade. Para você hoje pegar a sua fábrica e deixar ela legal, funcionando, é muito difícil, exige muita coisa. Então, eu acho que são desafios que a gente enfrenta hoje, que faz com que às vezes a gente fique um passo atrás, talvez, de outros mercados. Né? Você mesmo que tem a experiência da Europa, eu já ouvi dizer, pessoal que trabalha fora, que tem fábrica, né, fora do Brasil, que fala que acaba sendo mais fácil você comprar ferramenta, você estruturar, você faz muito mais fácil isso do que no Brasil. Né? Eu tenho que ser sincero aqui, né, cara? A matéria-prima de qualidade lá na Europa bate na tua porta, né, cara? Os caras fazem assim pra ti, né? Aqui no Brasil, tu tem que fazer assim, né, cara? Pra conseguir... Tu tá em São Paulo, né, Thiago? É diferente, né, cara? Tu tá em São Paulo, tu tem uma facilidade um pouco melhor do que o sul do Brasil aqui. Eu não digo nem Santa Catarina, eu digo Rio Grande do Sul, né, cara? Que onde eu comecei, no Rio Grande do Sul, parece que tem um bloqueio ali em Santa Catarina, entendeu? Chega até Santa Catarina e depois a gente tem um pouco mais de dificuldade. Foi pelo menos o que eu passei aqui, tô sendo sincero, tá? Sim. Então, é isso, né, cara? Realmente tu tem razão. E assim, por exemplo, né, a gente tem hoje uma resina, imagino que você na Europa vocês têm acesso fácil, que é a resina poliéster Silmar, que é uma das melhores resinas que tem, que é desenvolvida exclusivamente para a fabricação de pranchas de surf, e aqui no Brasil a gente não consegue. Eles vêm com a resina até o Chile, até o Peru, e não vem no Brasil com a resina, você não consegue comprar. Aí eu fui, por exemplo, esses dias até, eu fui numa fábrica aqui para tentar desenvolver um absorvedor UV, fazer um teste, e aí eu falei com a empresa, a menina falou, tá, mas qual que vai ser a sua demanda para comprar esse absorvedor UV? Aí eu passei, ela falou, para nós não é interessante, porque a sua demanda é muito pequena, a gente não vai investir em desenvolvimento disso. Então é outra coisa que a gente passa, né? Então são coisas difíceis que o mercado brasileiro exige. Então é o que eu falo, qualquer área do Brasil, não só no surf, empreender, você vai passar por esses mesmos desafios. Né? Agora o ponto positivo é que o brasileiro ele é batalhador, né? Ele persevera, ele vai atrás, busca contato fora do Brasil, igual você vê, você foi fora do Brasil, estruturou sua marca lá fora, as dificuldades que você teve aqui te fortaleceram para montar lá fora, né? E aí você vai obtendo sucesso. Então, eu acho que é isso. É verdade, concordo contigo. Foi a dificuldade toda que eu passei aqui que fez eu conseguir ter essa estrutura na Europa, claro, junto com um grande sócio, que é o Bruno Birra. Eu gosto sempre de citar o nome dele, né? Bruno Birra, que é meu sócio da Defector em Portugal e na Oric Europa, que é um português, né? Que faz acontecer muito, né? E ele me aceitou de braços abertos lá e nós estamos desenvolvendo a marca e a fábrica muito bem lá, graças a Deus. Legal. Mas, claro, essa dificuldade toda que eu passei aqui, cara, com certeza me deu casca para enfrentar tudo lá fora, cara. Isso é verdade. O que tu falou, o brasileiro realmente é muito guerreiro, né, cara? E no empreender é mais guerreiro ainda. E no empreender no surf, os caras são muito guerreiros. Realmente não é fácil, é um mercado difícil, a gente tem que estar sempre inovando. É isso aí. Faz parte. Thiago, como é que tu enxerga as pranchas brasileiras para as pranchas gringas? Tá? Como é que a gente pode bater de frente com as pranchas gringas? Tu acha que existe essa possibilidade? Tu acha que a gente consegue? Porque muita gente fala aí que a prancha gringa é a prancha gringa e a brasileira é a brasileira. Como é que tu vê isso? Bom, tem um pouco a ver com o que a gente estava falando agora, né? Primeiro que eles, os gringos, né, falando assim, mas a gente pega os mercados, vamos dizer assim, principalmente aqueles que iniciaram aí na fabricação de prancha, o Hawaii, ali os Estados Unidos, a Califórnia, né, a Austrália, a gente vê que eles têm muito mais tempo de fabricação que a gente. Eles começaram primeiro. E o mercado deles acabou se desenvolvendo antes, né? Então, você pega, por exemplo, o mercado europeu lá, que não para de crescer, está em ascensão, né? O esporte ali na Europa. Então, assim, eu acho que eles estão um pouco à frente em alguns aspectos que a gente está chegando lá. Então, por exemplo, matéria-prima, algumas coisas eles estão à frente. Por exemplo, você tem resinas específicas para fabricação de prancha. Você tem mercados que fazem isso. Por exemplo, a gente está falando de bloco injetado. Aqui no Brasil, a gente não tem bloco injetado para fazer prancha acima de 7 pés.
Lá já tem, por exemplo, lá o cara consegue fazer, ele tem XPS, ele tem outras coisas que não chegam aqui, que são caras, né, para chegar até aqui. Então, nesse ponto, eles acabam evoluindo um pouco mais. Só que, justamente por isso, eu acho que essa dificuldade faz com que a gente busque conhecimento, a gente vai atrás, desenvolve ferramentas próprias, matérias próprias, adapta daqui, adapta dali, e a gente começou a chegar com a prancha, né, muito próxima à qualidade ali, salvo algumas coisas, alguns itens ainda. Por exemplo, eu acho que o processo de fabricação que a gente tem, algumas etapas que a gente faz aqui, às vezes acaba deixando a prancha numa qualidade superior, então, pelo menos em termos de resistência, muitas vezes. Então, assim, tá, eu acho que a gente está chegando lá, a gente está um pouco abaixo ainda, né? A gente tem que ser sincero, tem que reconhecer, porque isso faz com que a gente cresça e melhore, busque sempre melhoria, mas a gente está chegando lá, uma hora a gente chega, com certeza. Claro que sim, com certeza. Uma dificuldade muito grande que eu tive aqui, Thiago, foi como eu não sou surfista e entrei nesse mercado de paraquedas, né? Caí no mercado de paraquedas. No meu Instagram tem empresário no surf, não é do surf, justamente porque eu caí de paraquedas nesse mercado, entendeu? E uma dificuldade muito grande que eu tive aqui, como eu não... hoje eu sei, né, cara? Eu aprendi a produção, mas como eu não sabia no início como funcionava a produção, eu tive muita dificuldade na equipe, né, cara? Eu montei toda uma equipe aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, para fabricar as pranchas Oric. E eu tive muito problema. Eu tive muita dificuldade. Então, eu notei que aqui no Brasil, normalmente as fábricas, a mão de obra das fábricas é do dono, entendeu? Que nem tu aí, por exemplo. Acredito que a maior parte da mão de obra é tu que mete a mão aí, né? Sim. Então, Eu, por exemplo, no momento agora eu estou sem pintor aqui na fábrica e sem laminador, e a gente não consegue substituir. Você procura no mercado alguém, né, demora para você substituir alguém que vai chegar na mesma qualidade do que você está oferecendo, então você acaba fazendo, né? Não tem jeito, eu tenho a sorte de saber fazer o processo todo. Então, assim, a gente não fica tanto na mão, né? Perder um funcionário, a gente vai lá, trabalha, só que assim, é o que eu sempre converso aqui na fábrica, se eu estou fazendo uma parte da produção, eu estou deixando de fazer outra, que é importante, por trás do negócio, né? Marketing, atendimento ao cliente, venda, administração financeira, enfim. Então, esse faz parte do desafio do empreendedor brasileiro também. claro, porque a empresa é uma equipe, né, cara? E a gente precisa de todos os setores, né? Para crescer e para desenvolver e para conquistar o que a gente quer, né? Sim, foi até, eu vi esses dias, não sei se eu ouvi você falando, ou eu vi alguma postagem falando da Oric lá na Europa, que eles têm uma equipe incrível, assim, né? Que tem, vocês montaram uma equipe, tem gente no marketing, financeiro, tudo. E eu acredito que ainda é esse profissionalismo que tem que vir para todas as fábricas brasileiras para a gente poder desenvolver assim, tipo, voar, vamos dizer assim, né? Eu acho que é por aí. Aproveitando o ensejo, já vou falar aqui, né? Realmente, a Oric hoje, ela tem gestão, tem marketing, tem assessoria jurídica, tem tudo que uma empresa necessita. Na Europa, a gente está muito bem estabelecido, estamos funcionando perfeitamente, mas aqui no Brasil, é um mercado que eu tinha meio que deixado de lado, entendeu? Sendo bem sincero. E hoje eu vejo o potencial do mercado brasileiro e estou querendo voltar para o mercado brasileiro. Então aqui a Oric ainda tem muito ao que se estruturar, entendeu? Tem que se estruturar muito ainda no Brasil. Porque o Brasil é um país continental, né, cara? É um país difícil a logística, não é fácil. Não é fácil, ainda mais sendo do sul, né, cara? Mas, enfim, vamos para frente sempre. Tiago, uma coisa que eu queria te perguntar também, que a gente está falando aqui, a gente até já falou um pouco sobre, gerir uma fábrica é muito difícil, porque eu já tive essa experiência aqui em Porto Alegre. Como é que é o teu dia a dia, a tua logística, como é que tu faz para gerir a tua fábrica e ser de excelência? É uma coisa que é uma coisa que eu busco sempre é administrar muito bem o tempo, que eu acho que é um desafio, né? Que nem eu tenho, por exemplo, tenho família, tenho 4 filhos, então você tem que, além do trabalho, você tem que ter tempo para a família, senão você passa a trabalhar 12, 14 horas no dia e não consegue fazer outras coisas, né?
Então, a gestão do tempo, sabe? É você criar um cronograma, falar de tal hora eu vou trabalhar nas pranchas, tá, né, na parte da mão de obra, tal hora eu vou fazer o financeiro, tal hora eu vou fazer atendimento. Então, eu acho que para buscar excelência, uma vez que a gente tem que se desdobrar, né, fazer de tudo, porque não é difícil montar uma equipe assim, que é o que eu tenho buscado, montar uma equipe sólida, ficar com as pessoas aqui, montar uma parceria, todo mundo trabalhar feliz, né? Você tem que ter uma administração do tempo muito boa para conseguir dar conta de tudo. Eu acho que o principal é isso. Com certeza, concordo contigo. Cara, eu quero mandar um abraço aqui pro MZO, que está aí online, que é um fabricante de pranchas de surf aqui do Rio Grande do Sul, que eu Sim. apoio ele muito. É um cara muito inteligente, estudioso, engenheiro, trabalha muito bem aqui no Sul. Eu troco muita ideia com ele, a gente sempre conversa também. É mesmo? Pô, que legal. Sim, sim. A gente conversa no WhatsApp direto, ele manda, quando tá fazendo uma fase das pranchas, aí ele me manda, a gente vai trocando sempre ideia. Pô, que coincidência. Pô, que legal, cara. Então fico feliz. Eu apoio e tu apoia também. Sim, com certeza. Legal. Thiago, conta um pouco sobre a Regla, a tua marca de pranchas de surf. Eu sei que tu está muito mais focado hoje nos cursos, né, cara? Mas conta um pouco sobre a tua marca aí. Há quantos anos tu tá? Eu sei que tu está há 16 anos no mercado. Fala um pouco sobre. Isso, a gente começou em 2004, eu comecei junto com o Leandro, né? E a gente foi praticamente, a gente é sócio hoje ainda na marca, no nome, né? Nós dois fazemos pranchas da mesma marca, eu trabalho aqui em São Paulo e o Leandro trabalha no Guarujá. Ele tem também a gente tem uma fábrica e uma loja lá na Praia do Tombo. Então, a gente começou em 2004, viemos trabalhando juntos, a gente ficou junto com a mesma empresa entre matriz e filial no Guarujá até 2014. Em 2014 a gente resolveu separar financeiramente, né, criar uma unidade independente no Guarujá e uma unidade independente em São Paulo. E de 2014 para cá, esses 6 anos, a gente vem trabalhando a marca assim em paralelo, né? Os dois, ele trabalhando ali no Guarujá e eu trabalhando mais aqui na capital. E sempre buscando crescer, né? Sempre buscando ter muito, como eu já faço prancha há bastante tempo, então fui criando uma carteira de cliente que é fiel a mim. Então hoje eu tenho, por exemplo, tenho a companhia de iluminação, que eu tenho me dedicado a prestar serviço para os alunos, prestar serviço para outros fabricantes aqui em São Paulo. Me dedico bastante a Maogos, que é a parte de cursos, né, a plataforma dos cursos. Como eu tenho bastante aluno, eu sempre, todo dia, estou respondendo pergunta, estou falando com eles ali no grupo. E, assim, esses clientes sempre que estão me procurando para encomendar prancha, eu sempre dou atenção, faço os projetos, converso com eles, e aí eu vou fazendo tudo isso em paralelo, né? Pô, perfeito. Legal. Legal. É importante ter uma marca, né, cara, também, né? Sempre é o que te fez estar hoje, né, dando cursos, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza, com certeza. E me diz uma coisa, qual a tua opinião? Qual o surfista ideal para uma marca crescer? Não sei se tu já investiu nisso, como tu está mais focado no curso, talvez não, mas no início da marca talvez tenha investido. Como é que tu vê hoje com a experiência que tu tem? Qual o surfista ideal para uma marca? Então, quando eu comecei, eu procurei olhar sempre os caras que estavam no topo, né? Então, eu comecei a ver, por exemplo, né, pegava os fabricantes principais. Na época, quem mais vendia prancha, assim, era o Ricardo Martins, lá do Rio, né? Então, eu observava e falava, pô, todo atleta de base passava por ele. Então, eu pensei, bom, eu preciso tentar montar uma equipe, então, ter uma atleta feminina, um atleta free surf, um atleta que corre os campeonatos, né, profissionais, ter um atleta, por exemplo, infantil. Então eu comecei a montar uma equipe assim. E eu fui com essa equipe praticamente até 2016, ali assim. Depois uns foram saindo, eu fui também dando mais foco para o curso, como eu falei, 2017 para cá, principalmente, o meu foco foi mais para o curso. Mas assim, uma coisa que eu sempre analisei é investimento versus resultado. Então, bom, qual atleta que eu estou apoiando que me traz mais retorno, né? Traz clientes, tudo. Então, assim, eu notei bastante que, às vezes, nem sempre um atleta de ponta é o que faz você vender mais prancha. O que faz você ter mais retorno, às vezes, é um atleta, por exemplo, um surfista muito bom de um pico local. Então, eu comecei a ver...
Exatamente. Então eu comecei a ver, bom, eu frequento muito a praia, por exemplo, de Cambori, litoral norte de São Paulo. Então, qual é o cara que está ali surfando, está todo dia na água, que surfa bem? Então eu vou colocar a prancha no pé dele. Ah, o outro litoral sul, qual que é o cara? E comecei a ir tentando, assim, colocar pessoas chaves, assim, que me ajudavam a crescer a marca, né? Hoje, por exemplo, eu estou só com dois atletas kids, por exemplo, infantil, que é o Davi Girard e o Ian Sato, que são aqueles que eu aposto aí para o futuro para continuar, e eles levam a Reglan, assim, defendem com unhas e dentes. Pô, que legal, isso é importante. Paulistas eles, é? Sim, sim, são de São Paulo os dois. Pô, legal. Eu também, eu tenho que agradecer aqui aos atletas que eu tenho, o Paulo Zulu, aqui no Brasil, né? Ator e modelo, surfista e lutador, que todo mundo conhece ele aí, é um cara que representa a marca. E também tenho que agradecer outros atletas brasileiros, que eu tenho vários, e também a galera de Portugal, o Francisco Almeida, o Pedro Coelho, que são atletas de altíssimo nível, o Gonçalo Vieira também. Aproveitando aqui, deixando a mensagem para eles aí. Legal, irado. Tiago, eu queria saber, assim, cara, uma opinião tua. Eu, no início da Oric, como eu caí nesse mundo de paraquedas, no mundo do surf, eu criei um slogan para a Oric, onde o slogan era "o surf é para todos". E eu sofri muito preconceito com esse slogan aqui, pelo menos aqui no Sul, né, cara? Não, que não sei Caramba. o quê, o surf não é para todos, não, que não sei o quê, não é qualquer um que surfa, isso não existe, o cara não é do surf, não sei o quê. O que tu pensa sobre isso? Depois eu mudei o slogan para "a melhor maneira de surfar é a sua". Hoje está sendo mais aceita. Na Europa está sendo um espetáculo. Mas aqui no Brasil, como tudo é um pouco mais difícil, né? Queria a tua opinião sobre esse slogan. Eu acho que o surfista em geral, vou dizer assim, né? Ele meio que é um surfista solitário, vamos dizer assim, né? Gosta de ter o pico só para ele, ter as melhores ondas só para ele. Então, acho que por isso você enfrentou essa barreira aí, né? Esse preconceito, como você falou, quando criou esse slogan. Mas eu volto para aquela parte, igual a gente falou da concorrência. Eu acho que o surf é um esporte democrático que não tem classe social, não tem idade, né? Você vai para a praia, você vê um senhorzinho idoso surfando e você vê uma criança também. Então eu acho que faz tentar ver o esporte é para todos, né? É óbvio que você tem que tentar organizar a sua vida. Você sempre vai ter, se você quiser ir surfar no sábado, né, ali à tarde ou domingo de manhã, vai estar todo mundo na praia, todo mundo na água esse horário. Então normalmente quem pega onda, quem é, né, que surfa, tem na rotina o surf, você tem que organizar a sua vida para tentar ir fora desses horários, que aí você não vai enfrentar tanto problema com crowd, enfim. Então eu acho que o caminho é esse. Aproveita e fala para nós aí, Thiago. O surf, tu que é um cara que surfa desde criança, o surf reflete na tua vida profissional, te ajuda? Como é que é isso? Bom, na verdade, eu tenho até uma história engraçada, porque quando eu montei a regra no surfboard, né, que eu saí do meu emprego lá, formal, vamos dizer assim, né, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações como técnico de laboratório, e assim, eu fiquei meio perdido, né, falei, pô, agora eu faço meu horário, eu posso ir surfar o dia que tiver onda, que tiver swell, e então, assim, eu e o Leandro, a gente vivia na praia, assim, ia pra semana 2, 3 vezes da semana surfar. E a gente falou, pô, será que isso vai impactar nosso negócio, né? Se você está no negócio ali, você tem que equilibrar, né? Sua rotina de trabalho com o que você gosta de fazer. E era incrível, porque a gente sempre brincava. A gente ia para a praia, ficava surfando. Quando voltava, a gente sempre tinha um monte de orçamento para responder, tinha um monte de ligação para retornar, sabe? Então, muito pelo contrário, não atrapalhava, ajudava a gente. E até você, quando você está ali surfando, é meio que uma terapia, né? Sua mente, Claro. ela pensa melhor, você pondera melhor sobre as coisas, você toma decisões melhor quando seu corpo está em equilíbrio, vamos dizer assim. Então, como um todo, sempre ajudou. Só ajudou até hoje. Claro, tem até estudo científico, né, cara, dizendo que o surf ajuda até na depressão, né, cara? É um negócio Sem dúvida. incrível. O surf, com certeza, Sem é um dúvida. negócio incrível. Mas hoje eu te vejo, tu falou aí que surfava na época quando estava empreendendo, mas eu te vejo hoje, eu estou te conhecendo hoje, né, cara? Mas eu te vejo mais como
empreendedor do que como surfista. Tô certo ou tô errado? Hoje, praticamente de uns 2 anos para cá, eu dei um foco muito grande no negócio e realmente estou surfando menos, bem menos do que eu gostaria. Mas isso foi uma escolha. Isso foi uma escolha. Eu falei, ó, eu Claro, preciso focar um tempo em melhorar muito meu negócio, em se eu quero crescer, se eu quero ter um futuro para o meu negócio, eu preciso investir e o tempo e estudo, tudo envolve, né? E então assim, a gente sempre surfa quando dá tempo, na rotina, e tal. Mas hoje eu tenho me dedicado bastante à empresa, mas sem deixar o surf de lado. Sempre que dá para surfar, tem que ir, né? Não tem claro, jeito. claro. Eu acho importante, eu acho importante. Mas enfim, cara, eu te perguntei isso se o surf refletia na tua vida profissional. Enfim, acho que tem que continuar surfando, sim. Acho que é importante. Tem estudos científicos que demonstram que o surf faz bem para a saúde e melhora até a depressão. Outra E coisa que eu também tem um diga, fato também que, como shaper, você pegando onda, você também é o seu piloto de teste, vamos dizer assim. Então, se e você vendedor também, né? E vendedor também, né? exatamente, na água você faz contato, você está surfando ali, você está vendo se a sua prancha está funcionando. Né? Você é a linha de frente. É óbvio que você faz uma prancha para um atleta, para um, para outro, você vai tendo feedback de cliente, mas se você não está surfando com a prancha que você faz, se você não está ali, como que você não tem seu próprio feedback, né? Com Então isso é certeza, importante com também. certeza. Isso é importante. O nosso shaper lá de Portugal, o Raul Vanderlich, é um cara que já tem seus 50 anos, é um shaper tem 35 anos de experiência. Ele também faz isso, surfa, pega onda e faz contatos na água, que é muito importante. Beleza. Me diz uma coisa, empreender na pandemia, como é que está sendo isso aí, Thiago? Eu vejo que o mercado do surf deu uma ativada até com a pandemia. Aí em São Paulo Sim. também? Sim, sim, na verdade é até curioso, porque de um tempo para cá, quando eu lembro que eu comecei a fazer prancha, a gente sempre tinha aquela ideia, bom, o surf é um esporte sazonal, no verão sempre vai vender mais prancha do que no inverno. Então, a gente sempre trabalhava o ano ali se preparando, estruturando para o verão, para ter prancha pronta entrega, para tudo. De uns anos para cá, eu tenho percebido que isso tem mudado. A gente tem, assim, vendido espalhado ao longo do ano, sempre para aqueles clientes que a gente já tem, que viajam para pegar onda, então estão sempre encomendando prancha, né? E o que eu notei nessa pandemia, né? A gente ficou com medo porque falou, bom, não sei quanto vai durar isso, né? A gente não sabe esse isolamento, tudo. As praias estavam fechadas, ninguém podia pegar onda. Mas eu acho que no fim, quando começou a liberar o surf, a galera voltou, meio que deu um boom, assim, deu um up, né? Todo mundo cheirou ali uma demanda reprimida, o cara que ficou ali, muitos também vieram me falar, clientes vieram encomendar a prancha, falou, pô, eu tava um tempo sem surfar, mas esse tempo que eu fiquei em casa me fez refletir na minha vida, fez eu pensar que, pô, eu tenho que mudar, eu tô seguindo um caminho errado, tô deixando de fazer o que eu gosto, e aí vieram encomendar pranchas, clientes, assim, de anos atrás que voltaram agora. E, assim, eu vejo pela companhia de laminação, eu faço prancha para alunos que começaram agora, que tem 10, 12 encomendas. Tem um aluno meu, por exemplo, do Nordeste, lá do Rio Grande do Norte, que ele já fez 30 pranchas desde o começo da pandemia até agora. Então, assim, né, para quem começou agora, então eu acredito que, como você falou, deu um boom realmente, deu uma aquecida no mercado e eu espero que continue. Espero que realmente continue funcionando assim para nós. Tá? É bom para o crescimento, né? Apesar da pandemia ser ruim, né? Todo mundo tendo problemas aí. No mercado do surf aqueceu e a gente quer que continue assim, não a pandemia, né? O mercado, né? O mercado, com certeza. O mercado. O mercado, Exatamente. Me diz uma coisa, Thiago, ali na matéria-prima que a gente conversou antes, a gente falou muito sobre os blocos, mas a gente não falou sobre a resina. A gente falou sobre a resina também, a gente não falou sobre os copinhos. Aí em São Paulo sai mais copinho FCS, Futures, copinho original ou copinho econômico? Como é que é aí no mercado de São Paulo? Sempre foi assim, aqui em São Paulo, pelo menos mais FCS. Pelo menos aqui na fábrica, né? Eu posso falar por aqui, sempre vendeu mais FCS do que Future. Muita gente. O original ou econômico? O original sempre ele foi superior à quantidade do que o econômico. De uns tempos para cá, principalmente quando assim
o Brasil começou a passar por uma situação econômica mais difícil, eu notei que a galera começou, quando você fala para ele, ó, a prancha é X, aí o cara, pô, dá para economizar aqui, dá para tirar isso aqui, dá para fazer alguma coisa para melhorar o preço? Você fala, ó, tem um copinho que é genérico, né, que é assim assado, e aí às vezes o cara opta, mas a maioria ainda opta pelo original, a grande maioria. Legal. Que bom, que bom. É um mercado muito, muito bom o de São Paulo, muito promissor, com certeza. Sim, sim. Me diz uma coisa, em outubro desse ano, o meu sócio português vai estar no Brasil, o Bruno Birra. E eu quero te visitar aí. Vou poder chegar aí na tua fábrica, conhecer, Claro, com certeza. bater um papo contigo aí, tranquilo isso? Com certeza, vão ser muito bem-vindos aqui. Venham sim. A gente vai comer uma pizza aqui, vai surfar aqui no litoral de São Paulo, vem aí sim. Pô, legal, legal. Vou fazer isso aí. Ele vai vir aí em outubro, nós vamos na Proilha, onde é fabricada as nossas pranchas Oric. Vamos até São Paulo, vamos até o Rio de Janeiro e iremos até Recife também. Legal. Outra coisa aí, Thiago. Como é que tu enxerga esse mercado do surf para nós aí futuramente, a nível mundial? Com esse monte de coisa que está acontecendo, grandes empresas se envolvendo com surf, piscina de ondas, Olimpíadas, como é que tu enxerga tudo isso aí? Cara, eu procuro sempre enxergar de uma perspectiva positiva, sabe? Otimista, principalmente, né? Apesar de muita gente falar, pô, muitas empresas do surf estão em dificuldade, né? Os gigantes do surfwear estão passando por algumas dificuldades, o mercado caiu, tiraram investimento do esporte. Mas eu acho que eles, tirando investimento, eles estão meio que reestruturando o negócio deles, vendo qual que é o caminho que eles têm que seguir. E, como você falou, está abrindo as portas para outras empresas virem que vão ajudar o esporte a crescer. Então, você vê, o surf agora, né, era para ter sido hoje, infelizmente, a pandemia, né, foi uma coisa que ninguém esperava, mas o esporte, o surf, se tornou um esporte olímpico. Então, vai estar nas Olimpíadas. Isso é algo que traz investimento, traz visibilidade, né, então... Eu acredito que tudo isso, somado a um momento que a gente vive mundial, que o esporte tem tudo para crescer cada vez mais, né? Então, assim, a minha perspectiva, minha visão é que vai crescer cada vez mais, vai melhorar. A gente vê no Brasil, que é uma das nações do surf mais novas, né? A gente pode dizer assim, a gente já tem um dos melhores atletas do circuito mundial, né? Em nível de surf performance, não só performance, como onda grande, longboard, enfim, né? Todas as modalidades aí que o surf comporta, a gente tem atletas de alto nível, um dos melhores. Então, assim, eu imagino que no Brasil vai crescer com certeza, principalmente se a situação econômica do nosso país for melhorando, né? O poder aquisitivo do pessoal melhora, todo mundo tem emprego, todo mundo começa a ter tempo para fazer as coisas que gosta, se dedicar, investir naquilo que gosta. Com certeza. Desculpa. Com certeza. E eu acho que a nível mundial, vamos dizer assim, eu acredito que também vai crescer. A gente vê aí algumas análises, por exemplo, nos Estados Unidos, que muitos falam que o esporte está caindo, mas eu não acredito. Eu acredito que está crescendo ainda, só que mudou o ritmo, né, de crescimento, diminuiu um pouquinho. Eu acho que é isso, eu acho que é o ritmo, exatamente. Como está crescendo Exatamente. na Europa, está crescendo no Brasil, acaba diminuindo um pouquinho o ritmo lá nos Estados Unidos. Exatamente, mas pô, você vê as praias, cada vez tem mais gente surfando, cada vez tem mais gente aderindo ao esporte por tudo que o surf proporciona. Então sempre vai crescer, né? É um mercado que não é só um esporte, né? É um estilo de vida, né? Um lifestyle. Então todo mundo que entra se apaixona, quer viver um esporte de contato com a natureza, tá na praia. Então assim, tudo que envolve o surf, ele ajuda a crescer. Então, como eu disse, a minha perspectiva e a minha visão é que vai crescer cada vez mais. Cara, realmente, eu tenho que falar aqui também, na Europa é incrível. Eu não conheço a Austrália, não conheço a Califórnia, conheço o Brasil, conheço a Europa e já fui na Polinésia Francesa também. Mas só que na Europa, cara, é incrível, cara. O crescimento do surf é um negócio extraordinário, cara. Tu vê assim nas praias, grandes escolas... alunos, muita gente querendo aprender a surfar, é um negócio incrível, cara, que está acontecendo na Europa, pelo menos. Pô, você pega também aqui, por exemplo, a América Latina tem muito para crescer, Chile, Peru, né, o México, aqueles países da América Central, meu, esporte ali, eles têm altas ondas, tem turismo,
meu, ali pode virar um mercado absurdamente grande. Tem muito para crescer o esporte, né? Então, É todas as verdade. marcas que se estruturarem, buscarem novos mercados, vão crescer junto com o esporte, né? Falando em Peru, eu vi que tu postou uma foto aí no Peru. Quando é que foi essa viagem aí no Peru? Acho que essa que eu postei foi em 2010. Eu fui 2010. pro, eu fui para Chicama, pro norte ali do Peru, surfei em 2009 e 2010. A gente surfou ali, eu e mais dois amigos, né? Então a gente ficou Sim. surfando ali. E assim, por muitos anos eu fui pro México, quase todos os anos pro México. É um país que eu tenho amor assim profundo pelas ondas, pelo lugar, tem vários amigos lá. Então, ou o México assim é o lugar que eu gosto muito. Pô, que legal, Thiago. Me diz uma coisa, uma curiosidade minha, tu conhece o Fernando de Noronha ou não? Não, não conheço. Não O conheço, ainda Fernando, nunca fui para lá. a hora que tem uma conexão muito forte com o Fernando de Noronha, viu? O dia que quiser conhecer Fernando de Noronha, tu vai ter portas abertas lá para conhecer Pô, tudo que tu quiser lá. vai ser ótimo. Eu vi, acho que uma postagem que você fez também sobre um campeonato. Acho que vocês, né, não sei se realizaram, apoiaram lá, participaram, né? Não sou Parece que eu foi que um faço, evento. não sou eu que faço as postagens, eu não vejo todas, mas a gente já fez evento lá, sim. Eu vi, legal. Irado, irado. Show. Tiago, eu queria saber de ti uma palavra que resume toda essa tua trajetória aí de empreendedor. Enfim, cara, porque não é fácil empreender. Conta para nós, fala um pouco sobre essa tua trajetória aí, que tudo que tu passou, coragem, humildade. Conta para nós aí rapidinho, né? Poxa, é bem difícil, mas eu acredito que é perseverança, seria a palavra certa, sabe? É você acreditar que aquilo é possível, por mais que muita coisa conspire contra, né, o mercado, onde você está inserido, as provações que você vai levando no caminho, mas eu acho que é perseverar, é nunca deixar de acreditar, é aquilo que, bom, se você não chegou lá no sucesso ainda é porque você só não chegou lá, né? Você está no meio do caminho. Então não tem fracasso, não tem desistência, é continuar sempre acreditando, tendo fé que as coisas vão se encaixar, que o momento elas se encaixam. Então, ao longo da minha carreira eu passei por várias dificuldades, né, financeiras. Eu tinha um bom emprego, né, na área de engenharia. Todo mundo acreditava que eu ia seguir carreira nessa área. Então, eu trabalhava numa empresa alemã, tinha meio que um futuro traçado ali, mas o amor pelo surf, por tudo isso, fez com que eu mudasse o caminho, mudasse a trajetória. Mas não significa que foi fácil, né? Então, passei muitas dificuldades financeiras, tive, né, dificuldade porque quando você começa um negócio, principalmente o jeito que eu comecei, sem nenhum aporte financeiro, sem nenhum investimento, tipo, né, contando moedinha para começar, então é difícil. Você vai ali Claro. passando dificuldade, mas desde que você tenha, sempre busque conhecimento, busque estudar, trabalhar, acho que de forma honesta, né, sem passar perna em ninguém, sempre procurando ser claro com o fornecedor, uma relação sempre clara, objetiva. Eu acho que isso, relação com o cliente, né, você não só lidar como um cliente, mas você virar amigo dos clientes, e essa somatória de coisas vão fazendo com que você consiga obter assim, pelo menos você chegar a algo que você sonha ou almeja, né? Então eu acredito que foi a somatória de tudo isso daí, né? Eu penso muito nisso. Com certeza, com certeza. Eu vou dar minha opinião aqui como empreendedor também. É, eu que comecei aí um sonho, que é a Ori, que é a The Factory. Nunca imaginei que ia ter uma The Factory da vida junto com meu sócio na Europa. E é realmente isso, cara. Perseverança, coragem, ter paciência sempre. Paciência é muito importante, porque às vezes tu erra aqui, erra ali, né? Mantém a paciência, porque uma hora tu vai chegar lá. E acreditar muito sempre, e aquele acreditar ser do coração, entendeu? Aquele acreditar ser do coração. Quando tá no coração e tu acredita e sabe que vai acontecer, não tem outra alternativa. Vai acontecer um negócio. Sim, Tiago, eu queria aproveitar aqui, cara, e sortear um bonezinho da The Factory Portugal, tá? irado. Eu não sei como é que vai ser esse sorteio. Eu quero fazer uma pergunta para a galera aí. Tu tem alguma ideia aí de alguma pergunta aí ou não? Hum, difícil, hein? Mas você queria na área, vamos pensar assim,
conhecimento geral do surf ou específico da fabricação de prancha? Você que manda. Cara, tanto faz, cara. Escolhe uma pergunta aí e quem responder ali no meu card, no card onde está o anúncio, eu e o Thiago, a live entre eu e o Thiago, vai ganhar esse boné aí. Faz uma pergunta aí, Thiago. Qualquer pergunta aí relacionada ao surf aí. Vamos pensar aí, ver se eu consigo bolar alguma coisa rápido. Deixa eu ver aqui a galera. A gente precisava da ajuda do Bocaiúva, né? Que é uma enciclopédia no surf aí. O Bocaiúva é uma enciclopédia no surf, é verdade. Deixa eu pensar aí, vamos ver. Mas não precisa ser da história. Pode ser alguma coisa relacionada ao teu trabalho também, cara. É que eu acho que da fabricação, às vezes a galera, né? A galera não... De repente, muita gente pode estar assistindo aqui que não é do mercado, né? Aqui, ó, deram a opinião aqui, ó. Uma pergunta, vou fazer aqui, ó. Qual a melhor fábrica de prancha e o melhor curso? Responde lá, Maogos. Quem responder antes vai ganhar um bonezinho. Eu vou enviar o bonezinho pelo correio, tá? Fechou, perfeito. Thiago, cara, a nossa live não está no final, mas a gente desenrolou bem. A gente falou muito rápido as coisas e acabou um pouco antes. Falta 5 minutos. Mas, enfim, cara, eu te agradeço aí, cara, de coração por participar dessa live comigo, tá? É muito importante para mim. Eu quero te dizer também que assim que o meu sócio português estiver aqui no Brasil, eu vou ir visitar a tua fábrica. Eu quero conversar contigo, quero te conhecer melhor. Show. E tamo junto nesse mercado aí, tá, cara? Bola para frente sempre, vamos trabalhar que a gente faz acontecer aí, tá? Show, pô, eu que agradeço a oportunidade, obrigado pelo convite participar e parabéns pelo trabalho também, né? Se a gente tiver empreendedores profissionais no surf, a gente vai crescer. Então, você é a prova disso aí, né? Essa dedicação toda. E, pô, tô feliz, amarradão de estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite, ter participado. É isso aí. Pô, eu que agradeço, cara. Te agradeço Deixa eu só mandar um abraço e um beijo aí para minha esposa, os meus filhos, que eu amo demais, meus parceiros de trabalho, todo mundo que trabalha comigo aí, que faz a gente crescer, meus alunos que são amigos, assim, são top. E, poxa, é isso, meus familiares, todo mundo aí. Obrigado mesmo pela essa trajetória, todo mundo que me acompanha aí. Tiago, eu vou aproveitar aqui também, né? Mandar um beijo para minha esposa também, né? E vou mandar um beijo para os meus 2 filhos também, que me apoiam muito nessa jornada aí. E sem eles eu não seria nada, né, cara? Outra coisa que eu ia te perguntar era sobre o... Cara, agora passou batido aqui, desculpa. Mudou. Faz parte. Mas enfim, cara, te agradeço aí, tá? Tamo junto. Agora apareceu aqui, ó. Falta 2 minutos para acabar. É isso aí. Te agradeço, tá? De coração. Vamos continuar o contato, vamos continuar se falando. Com certeza. Isso é importante para o nosso mercado. Um cara que nem tu, empreendedor, com cabeça para frente, que faz acontecer, é muito importante nesse mercado, tá? E eu não quero perder o contato contigo, tá? Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Uma boa noite e um grande abraço. Igualmente, tudo de bom aí. Valeu, galera que acompanhou. Obrigado aí, tudo de bom. Valeu, um abraço. Um abraço.